boa tarde, galera, tudo bom? Sou o professor Oswaldo, estou aqui para gravar mais uma videoaula com vocês. Tá? E hoje a gente vai falar de um tema importante que cai em alguns vestibulares do Brasil. Dentro aqui do Maranhão, em especial o vestibular da UEMA, que gosta de trabalhar muito com essa parte de gráficos de movimento uniforme. Então, para a gente começar os gráficos de movimento uniforme, nós vamos trabalhar o espaço em função do tempo. Bom, para a gente começar esse cara aqui, tá? Antes de construir os gráficos, o que a gente tem que entender, tá? O que é que significa esse espaço em função do tempo, certo? Oswaldo, esse espaço em função do tempo significa dizer o quê? Que o espaço, ele vai compreender o eixo Y do nosso gráfico, tá? E o tempo, ele vai compreender o eixo X do nosso gráfico. Você acha que eu dou logo uma dica especial aí para o vestibular? Oswaldo, qual é? O tempo sempre corresponde ao eixo X, tá? E as outras variáveis dentro do movimento uniforme, tá? Elas vão compreender quem, Oswaldo? Elas vão compreender o eixo Y da história. Logo, primeira situação, se a gente fosse construir o gráfico aqui, Oswaldo, logo ficaria mais ou menos como aqui, esse gráfico, tá? Como eu acabei de falar para ti, tá? O espaço é o eixo Y, né? Então o espaço ele corresponde a esse lado de cá, que é dado em metros, e o tempo corresponde ao eixo X, que seria dado em segundos. A primeira situação é quando eu tenho um objeto que ele parte do repouso. Então, Oswaldo, um objeto que parte do repouso, que ele parte da origem das posições, tá? Oswaldo, se ele parte da origem das posições, ele vai passar da onde? Como o próprio nome já diz, ele parte da origem. Então, ele parte do zero. Então, meu movimento está começando aonde, Oswaldo? Meu movimento está começando do zero. Logo, espaço inicial vai ser zero. Oswaldo, o que é esse tal espaço inicial? Cara, o espaço inicial é onde começa o movimento. Se eu estou dizendo que ele vai começar a partir da origem das posições, então o teu espaço inicial é quanto? Zero. Oswaldo, e o tempo inicial? Galera, toda vez que a gente trabalha com gráfico do movimento uniforme, tá? Em 99% dos casos, tu consideras o tempo inicial sendo igual a zero. Tá? Em 99% dos casos. Oswaldo, tem casos que pode ser diferente de zero? Tem, tá? Mas 99% das vezes, tá? Ele vai ser zero. Então, ele partir aqui, né? Então, Oswaldo, tá? Se eu tiver um gráfico que ele parte das posições, que ele estiver nesse movimento aqui, algumas perguntas podem ser interessantes aqui. Dentre elas, Oswaldo, esse espaço, tá? Ele corresponde. Ele me dá um movimento progressivo ou me dá um movimento retrógrado. Galera, se a gente for reparar bem, em decorrer do tempo, o nosso espaço ele está aumentando ou o nosso espaço ele está diminuindo? Nosso espaço ele está aumentando, não é isso? Então, se tu olha o gráfico que o espaço ele aumenta, significa dizer que esse movimento ele é progressivo. Primeira pergunta é respondida, tá? Se o movimento é progressivo, galera, significa dizer que minha velocidade é o quê? Maior que zero, isto é, ela é positiva. Show de bola, tá? E Oswaldo, como é que a gente localiza o espaço final e o tempo final aqui da história do gráfico? Bem simples, galera, tá? Para localizar o tempo final e o espaço final do gráfico, tu vai pegar a ponta mais alta do gráfico. Oswaldo, cadê a ponta mais alta do gráfico? Tá aqui. Pô, beleza. Oswaldo, show de bola. Então, o que tu faz? Tu pega essa linha ortogonal aqui, essa tracejada, e marca bem aqui o tempo. Oswaldo, isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser meu tempo final. Oswaldo, e faz o que? A mesma coisa para cá. Você passa uma ortogonal para cá em relação a esse ponto, ou essa linha tracejada, e isso aqui vai ser meu espaço final. Lembrando que daqui para cá a gente tem quem, galera? A gente tem ΔS. E daqui para cá a gente vai ter o tempo. Beleza? Então, essa é a primeira situação, em que eu tenho o gráfico partindo da origem das posições e o movimento ele é progressivo. Oswaldo, sempre que parte da origem das posições é progressivo? Já respondo, não. Para ser progressivo, o espaço ele tem que estar o quê? Aumentando. Show de bola? Então vamos lá, partiu segunda situação. A segunda situação agora, o meu objeto ele vai partir de uma posição acima da origem das posições, tá? Lembrando que é o espaço função do tempo, espaço é o eixo Y e tempo é o eixo X. Sempre, viu, galera? Não esquece disso. Então, Oswaldo, ficaria como isso. Se eu vou partir de uma situação, tá? Uma posição acima da origem das posições, eu vou partir, aqui o zero, a partir da origem das posições acima dele, meu gráfico teria mais ou menos essa situação aqui. Então, beleza. Já de cara, pois esse movimento é progressivo ou é retrógrado?
Oswaldão, e aí? Pô, tu tá vendo aqui de novo, ó, o espaço ele tá o quê? Para cada intervalo de tempo ele tá aumentando. Logo esse gráfico também aqui é um movimento, o que, galera? Progressivo. Pô, beleza, show de bola. Oswaldo, para localizar o espaço inicial e o espaço final. Pô, onde começou o movimento? O movimento começa aqui. Eu disse ainda agora, espaço inicial é onde começa o movimento. Então aqui é o espaço inicial. Localizando o tempo e o espaço final. Passou a tracejada para cá. Tempo final. Passou a tracejada para cá. Eu tenho aqui, hein, galera? Espaço final. Aí só para relembrar de novo. Daqui para cá eu vou ter ΔS. Pois daqui para cá a gente vai ter o tempo. Beleza? Tranquilo até aí, né, turma? De boa. E a terceira situação. Ok? A terceira situação é quando eu tenho agora, tá? O objeto, ele vai partir de uma posição abaixo da origem das posições. Cuidado com isso aqui, que tem professor que fala besteira por aí, tá? Enfim, ele diz geralmente isso. Se está abaixo da origem das posições, ponta aqui o zero. Se eu estou abaixo da origem das posições, eu vou partir daqui. Logo, esse valor aqui vai ser o espaço inicial negativo. Beleza. Show de bola. Então, o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos aqui. Tem professor que fala assim, Oswaldo, toda vez, tá, que eu estiver abaixo da origem das posições, meu movimento ele é retrógrado. Bicho, eu discordo. Professor, por que você discorda, professor? Bem simples. Galera, mesmo sendo negativo, daqui para cá meu espaço está o quê? Está aumentando. Se o espaço está aumentando, cara, tá, teu movimento ele é progressivo, aumenta até aqui, Oswaldo, daqui para cá ele faz o quê? Continua aumentando. Logo, de cara, na moral, Oswaldo, esse movimento aqui é o quê? Esse movimento aqui é progressivo, beleza? Por mais que tu tenha, tá, um intervalo negativo. Oswaldo, por que ele é progressivo? Porque chega nesse ponto bem aqui, ó, tá? Oswaldo, o que acontece aqui? A gente diz que ele inverte a posição. Tá? Oswaldo, ele inverteu a posição, o espaço estava negativo e agora o espaço começou a ser positivo. Tá? Então, tem que analisar o gráfico como todo. Então, daqui para cá, mesmo sendo negativo, está progredindo porque ele está subindo. Oswaldo, e continua o quê? Continua subindo. Então, cara, tu estás olhando gráfico de espaço em função do tempo. Toda vez que o espaço subir, tá? Isto é, a tua reta estiver indo para a tua direita, sempre o movimento é progressivo. Aí, localizando, o espaço inicial é onde começa. Oswaldo, espaço final, você passa ortogonal para cá. Então, aqui o espaço final. E aqui a gente vai ter o tempo final. De boa, galera? Então, cuidado com isso aí, viu, turma? Tá? Então, esse aqui é o primeiro gráfico. Oswaldo, você vai botar o retrógrado? Beleza. A gente vai voltar aqui com vocês, tá? E vamos conversar sobre o retrógrado. Então, galera, dando continuidade aqui no gráfico do movimento uniforme, espaço em função do tempo, tá? A gente vai trabalhar agora com o gráfico com o movimento retrógrado. A gente já adianta que o movimento é retrógrado, até porque ainda agora eu disse para vocês que, poxa, tá? Se eu tenho, tá, os espaços aumentando, tá? Isto é que eu falei, lembra? Olha, saiu da minha esquerda para a minha direita, movimento progressivo, para cima. Oswaldo, agora eu estou saindo da minha esquerda para a minha direita, só que está descendo. O movimento é retrógrado. Então, nessas três situações, tu vistes, tá, o gráfico descendo, baixando o negócio. Oswaldo, para essas três situações aqui, sempre o movimento é o quê? Tá? Movimento retrógrado. Nesse cara aqui, o movimento também é retrógrado. E nessa situação aqui também, meu movimento é retrógrado. Só repetindo, Oswaldo, por quê? Porque repara que, para qualquer intervalo de tempo, tá? Nas três situações, certo? O meu gráfico ele sempre tem um espaço que se reduzindo. Tranquilo? E Oswaldo, como é que a gente localiza, tá, o espaço inicial nas três situações? Espaço inicial, como eu falei para ti ainda agora, pois espaço inicial onde começa o movimento. Então, na primeira situação, o objeto saindo da origem. O espaço inicial dele vai ser quanto? 0, porque ele está saindo da minha origem. Oswaldo, como é que localiza o espaço final? Do mesmo jeito.
passe uma linha trajetória para cá, espaço final. O tempo final, Oswaldo, passe uma linha trajetória para cá, tempo final. Tá? O objeto agora ele sai de um ponto acima da origem. Pô, beleza, está acima da origem. Aí a mesma situação. Oswaldo disse que o movimento aqui ele é retrógrado. Mas nesse intervalo de tempo aqui, Oswaldo, o meu espaço é positivo. Pô, beleza, o espaço é positivo, só que teu espaço ao passar do tempo ele vai o quê? Diminuindo. Se o espaço diminui, meu movimento ele é retrógrado. Beleza? Aí localiza o espaço final do mesmo jeito. Pega o último ponto, traz a trajetória para cá, espaço final. Levanta para cá, eu tenho o tempo final. Oswaldo, o objeto agora ele sai de um ponto abaixo da origem. Tá aqui o ponto zero, ele saiu abaixo da origem, então ele está abaixo do zero. Tá? Então o espaço inicial onde começa. Espaço final, pegou o último ponto, traçou para cá, espaço final. E para cá eu tenho o delta T. Então, galera, qual é a grande diferença desses dois gráficos do espaço e função do tempo? É você saber se o movimento ele é progressivo ou se o movimento ele é retrógrado. Cara, isso é de extrema importância para responder questão de vestibular. Show de bola? Eu vou botar para vocês uma questão que é no vestibular da UEMA, tá? Parecida com o vestibular da UEMA, para a gente verificar só isso aí, que sabendo essa coisa do movimento progressivo retrógrado a partir do espaço, já agiliza pra gente, tá? Então, galera, resolvendo essa questão, uma questão que ela caiu parecida no vestibular da UEMA, tá? De 2018, tranquilo? Então, dado o gráfico, marque a opção que melhor descreve, tá, a leitura do mesmo. Então, ele me deu o gráfico, tá? E ele deu as opções. Pô, Oswaldo, ele disse que a função horária desse gráfico, o S é igual a 8 mais 4t, tá? Letra B, S é igual a menos 8 menos 4t. Letra T, C, S é igual a 8 menos 4t e D, menos 8 mais 4t. Pô, só em saber se o gráfico é um movimento progressivo ou retrógrado, eu já elimino aí algumas opções. Primeira pergunta, pô, esse gráfico é um movimento progressivo ou retrógrado? A gente vai reparar, o espaço para o intervalo de tempo, para qualquer intervalo de tempo, o espaço sempre está o quê? Sempre ele está aumentando. Logo, o meu movimento é progressivo. Pô, se o movimento é progressivo, significa dizer que a velocidade é maior que zero, isto é, a velocidade é positiva. Pô, aí lembrando que, Oswaldo, S é igual a SO mais VT. Cadê a velocidade? Então, a velocidade vai estar aqui, vai estar aqui, aqui e aqui. Eu acabei de dizer que a velocidade é o quê? Positiva. Então, se a velocidade é positiva, pô, a tua resposta está errada na letra B e a tua resposta está errada na letra C. Porque em ambas as velocidades estão o quê? As velocidades estão negativas. Beleza? Oswaldo, e o espaço inicial? Quem seria o espaço inicial? Seria 8 ou seria menos 8? Onde começa o meu movimento, Oswaldo? Onde começa o meu movimento? Ele começa nesse ponto aqui. Nesse ponto eu estou dizendo que o espaço inicial é menos 8. Então, Oswaldo, de cara, sem fazer conta, qual seria a resposta? Letra D. Agora, Oswaldo, me prova, tá, que a velocidade é 4. Bem simples. Então, usa lá, a velocidade é igual a delta S sobre delta T. Então, a velocidade seria igual a espaço final menos inicial sobre o tempo. Então, a velocidade vai ser igual espaço inicial, espaço final. Aí, tu vens aqui e marcou, não é isso? Espaço final, 8. Tá? Menos o espaço inicial, que foi quanto? Menos 8. Tá? Dividido pelo tempo, que foi daqui para cá, 4 segundos. Logo, a gente tem que a velocidade é igual, menos com menos a matemática, mais. Então, 8 mais 8, 16, dividido por 4. Então, a velocidade igual a 4 metros por segundo. Então, tanto pelo cálculo como sem o cálculo, dá para te fazer a questão. Basta saber se o movimento é o quê? Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Show? Então, beleza, galera. Para a gente finalizar essa parte do movimento uniforme, tá? Falta a gente trabalhar com o gráfico do movimento uniforme, velocidade em função do tempo. Galera, como eu já falei para vocês, tá? Velocidade em função do tempo. Pô, beleza. Eu disse ainda agora que o tempo sempre corresponde ao eixo X
do nosso gráfico. E qualquer outra variável ela vai corresponder quem? No caso, a velocidade é o eixo y. Então, reparem para todos os nossos gráficos que por a velocidade y, tempo x, velocidade y, tempo x, velocidade y, tempo x. Beleza? Então, vamos lá para os gráficos do movimento uniforme, velocidade e função do tempo. Primeira situação, eu tenho a velocidade positiva, isto é, ela é maior que zero, então ela está acima da origem, maior que zero, o movimento é progressivo. Professor, como é que eu tenho certeza que isso é um movimento uniforme? Porque a velocidade, para qualquer intervalo de tempo que a gente passar aqui, ó, repara que a velocidade ela nunca muda, tá? Então, primeira situação, para ser progressivo, a velocidade deve estar acima do zero. Oswaldo, se a velocidade ela for igual a zero, o objeto está o quê? Nosso objeto ele vai estar parado. Repara aqui, ó, a velocidade ela sempre vai estar aqui nessa linha azul. Então, Oswaldo, esse objeto ele teve velocidade diferente de zero? Não, então o objeto está parado. Beleza. E a terceira e última situação, eu tenho agora a velocidade menor que zero, isso é, ela está abaixo do zero e o movimento é retrógrado. Provando de novo, para qualquer intervalo de tempo, a velocidade não muda, caracterizando o que, galera? Um movimento uniforme. Beleza? Então, o gráfico da velocidade é isso. Ele é muito mais tranquilo que o espaço em função do tempo. Espero ter ajudado vocês e vamos lá, sucesso no vestibular.